bom dia, bom dia. Hoje é dia de alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia de alegria. Bom dia, igreja amada do Senhor. Estamos começando o nosso devocional um pouquinho mais tarde, porque deu problema. Mas o mais importante é que estamos aqui. Jesus está aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Veja, sinta pela fé Jesus entrando em sua casa. Jesus entrando com teu exército de anjo, cercando a tua casa por dentro e por fora. Ele está te visitando. Sabe aquele clamor que você fez? Aquela oração que você fez? Aleluia, Jesus está entrando com a provisão. Creia, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, por essa quarta-feira abençoada, Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Nós te damos toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso provedor, o nosso ajudador. O Senhor é o Deus que nos faz novo todo dia, todos os dias o Senhor tem coisas novas nas nossas vidas, Pai. Queremos entregar esse dia em Tuas mãos, tudo aquilo que vier em nossas mãos, as nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos afazeres, que o Senhor esteja à frente, Pai, nos conduzindo, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Então pega a sua harpa aí e vamos tomar o café, amém? Louvando ao Senhor, o número 46. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. E agora o 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento
Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Que lindo, né, amados? Vamos cantar o 400, amém? Em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmada e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Em Jesus, nós sempre somos vencedores, porque Ele vence por nós, Ele já venceu por nós, e no dia de hoje, coloque tudo nas mãos do Senhor, tira a ansiedade do seu coração. Qual é a sua preocupação? O que está afligindo a sua alma? Você tem um Deus que está do seu lado. Você tem o Espírito Santo, que é o seu ajudador. Então fale com Ele, conversa com Ele. Muitas vezes essa aflição que você está sentindo, essa agitação, é falta de você se derramar na presença de Deus. Experimente hoje. Se derrame na presença de Deus e preste atenção agora. Vou chamar a Mariana. Amém, Mariana? Nós vamos trazer um devocional aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém, Mariana? Amém, igreja, graça e paz, bom dia. Vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Bom dia você que está em casa.
está assistindo esse devocional agora. Talvez hoje um pouquinho mais tarde, né? Porque deu um probleminha na gravação. Mas eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração na hora certa, amém? Então, vamos abrir a palavra em Apocalipse, no capítulo 7. Eu vou proceder à leitura e em seguida a gente faz a nossa oração, amém? Apocalipse 7. Vamos lá. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém. Vamos orar? Pai querido e amado, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Pai, eu quero entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste lugar agora, daqueles que estão ouvindo, seja qual for a hora, Pai, que o Senhor visite o coração de cada um, Pai. Contempla os pedidos, as aflições, Senhor. Papai, leva cativo todo o pensamento contrário e que o Senhor venha falar poderosamente, Senhor, na Tua palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos e que eu diminua e Tu cresça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Então, dando continuidade ao estudo de Apocalipse, muitos, como já disseram aqui, muitos têm medo, né, de estudar o Apocalipse, acham que é um livro muito misterioso, um livro que conta o fim dos tempos. Mas o Apocalipse, ele é um livro também de consolo. É um livro de consolo àqueles que verdadeiramente aceitaram a Cristo e que entendem que somos como peregrinos nessa terra, que existe, sabe, um novo tempo, um novo céu, uma nova vida nos esperando depois de tudo que passarmos aqui. Então, isso é esperança para os nossos corações e que Deus sabe de todas as coisas acima de tudo. Amém? Então, começando aqui no Apocalipse 7, nos primeiros versículos fala o seguinte: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. 4 ventos, 4 cantos da terra. Aqui já começa a primeira polêmica. Tem gente que fala que a terra é plana e se justifica justamente nesse versículo. Os 4 cantos da terra, como pode uma coisa redonda ter 4 cantos?
Mas a verdade é que essa questão de 4 cantos e 4 ventos, na verdade, significa o 4, a plenitude, né? Um número universal, que significa de todos os lugares, ou seja, a volta de Jesus, tudo que acontecerá, que está descrito no Apocalipse, acontecerá para todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Então, esse é o sentido dos 4 cantos da terra. Acontecerá para todos, esteja você preparado ou não. Então, já começa daí. E aí, continua falando no 2. Então, vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Muito é dito sobre o selo da besta, né, o 666. Mas aqui em próprio Apocalipse diz que antes de haver a destruição, antes do inimigo selar as pessoas com a marca da besta, haverá um selo preparado para os servos de Deus. Repara, fala assim: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, somos escolhidos por Deus e selados. E aí, durante os meus estudos, eu entendi que o selo, ele tem 3 significados. Se a gente observar, o que o selo, ele nos garante, né? Primeiro, proteção. Quando Jesus foi morto, o seu corpo foi colocado em um túmulo, esse túmulo foi selado. Ou seja, para que ninguém tocasse. Então, quando recebemos o selo de Deus nas nossas vidas, este selo nos garante a proteção de que somos selados por Deus. Estamos debaixo de sua proteção, debaixo das suas asas, como fala o Salmo 91. Estamos protegidos pela palavra e pelo sangue de Jesus que nos selou no momento em que ele foi crucificado naquela cruz. Então, há proteção em Deus através do selo do Espírito Santo em nós, amém? Então, o primeiro símbolo deste selo que nos será posto, né, e que já nos é posto quando aceitamos a Jesus, é o selo da proteção do Espírito Santo em nós. Segundo significado do selo, o selo nos garante propriedade. Os escravos, quando eles eram, quando as pessoas eram pegas como escravas, a primeira coisa que o seu senhor fazia era colocar um selo, né, uma marca nele. Então, eles eram marcados, assim como hoje em dia os gados, né? Eles colocam um selo no gado, uma marca para falar que este gado tem dono, pertence a alguém. Então, o selo do Espírito Santo em nós nos garante que somos propriedade de Deus. Então, o inimigo, ele não tem poder de tocar nos ungidos do Senhor, a não ser que você dê legalidade para isso. Por isso que é tão importante estarmos constantemente retornando ao primeiro amor, vigiando as nossas palavras, vigiando as nossas atitudes, porque, sabe, falar que somos de Deus é muito fácil, mas a bem da verdade é que nós precisamos agir, viver, falar, pensar como servos do Senhor. Somos propriedade de Deus. E assim, não significa que temos que ser perfeitos 24 horas, não teremos dificuldades ou tribulações, não. Mas significa que sempre retornaremos, sabe, através do perdão, àquele que nos selou como sua propriedade, amém? Então, temos sim perdão dos nossos pecados quando verdadeiramente nos arrependemos. Temos sim um Deus que nos protege, que nos livra do mal. E temos um Deus que nos corrige quando precisamos ser corrigidos. E que você tenha esse coração disponível a ser filho e entender que você não é de você mesmo, você é propriedade do Deus Altíssimo e que foi pago um alto preço pela sua vida, que foi através do sangue de Jesus. E o terceiro ponto que eu vejo que o selo tem como característica é a sua genuinidade. Hoje em dia tem o ISO 9001, né, que é o que garante a procedência de algum produto, a qualidade daquele produto, o fato dele ser genuíno, dele ter procedência. Então, ele tem o selo, ele tem a garantia do fabricante e também dos órgãos governamentais de que aquele produto é genuíno, ele é original e ele foi testado, ele foi aprovado. Então, o selo que existe nesses produtos que são aprovados é como o selo que há em nós. Somos genuinamente de Deus. Somos filhos de Deus, não mais criaturas. Com a morte de Jesus, ele alcançou aos
aos gentios também, ou seja, alcançou as nossas vidas. Porque antigamente, apenas aqueles que eram judeus, né, povo escolhido, que tinha essa marca da promessa. Mas no momento em que Jesus morreu na cruz por nós, o véu se rasgou e nos tornamos propriedades do Deus Altíssimo. E quantas vezes vivemos não como filhos, né? A gente às vezes acha que Deus tem até filho predileto, porque parece que Ele não está ouvindo as nossas orações. Mas existe um selo que nos é posto através do sangue de Jesus. E não mais, sabe, criaturas, mas agora filhos de Deus. Propriedades, ou seja, temos a proteção do Espírito Santo em nós. Somos propriedades de Deus e somos genuinamente filhos de Deus. E também a genuinidade, ela nos traz uma responsabilidade, que é uma vida sem hipocrisia, que é uma vida de entrega genuína. Entende que a gente às vezes se apoia demais na graça, como, né, é assim, eu vou fazer, mas Deus daqui a pouco vai me perdoar. Eu até contei outro dia uma história que minha prima me dividiu comigo, quando ela era criança na escola, ela estava com um amiguinho dela e ele começou a fazer uma coisa errada lá, e ela falou assim, mas você sabe que isso é errado, sua mãe falou que você não pode fazer isso. Aí ele falou assim, depois eu peço perdão para Deus, peço perdão para minha mãe, ela me perdoa, ele me perdoa. A gente às vezes é como essa criança, sabe? A gente conscientemente peca, a gente conscientemente faz errado, mas a gente, baseado no amor de Deus, a gente continua fazendo porque Ele vai me perdoar mesmo. Mas você tem que lembrar da legalidade que eu tinha dito antes. No momento em que você peca, existe uma consequência que vai recair sobre a sua vida. Por isso que o pecado tem que ser um acidente no nosso percorrer, no nosso caminhar. A gente precisa buscar a santidade, não por nós, mas por amor a Deus, e para que a gente garanta esse selo do Espírito Santo, sabe, livrando-nos do mal, não nos livrando de dificuldades, porque sim, passaremos dias maus, sim, e não porque somos pecadores, porque erramos, somos punidos por Deus, mas a gente vai até continuar caminhando no texto, e Deus nunca nos disse que Ele nos livraria da tribulação, mas Ele nos livraria na tribulação. Existe uma grande diferença. Então vamos continuar lendo. E aí fala aqui, né? Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. E aí começa a descrever este número. Começando primeiro por essa multidão contável, que são 144 mil. Existe muita polêmica sobre este número, né? Inclusive tem algumas seitas que dizem que esse vai ser o número das pessoas que vão ser salvas, e só elas serão salvas, né? Como os testemunhos de Jeová muitas vezes dizem, né, que só eles seriam salvos. Mas aí já começa a grande base dessa religião é negar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles não reconhecem a santidade de Deus, de Jesus, né? A morte de Jesus, assim como muitas linhas judaicas também não o reconheceram. Também existe essa outra linha. E aí você para pensar, será que é um número literal? E aí eu estudando, eu descobri que existem 3 correntes acerca desse número, né? A primeira é justamente essa, que fala que só 144 mil serão salvos, e esse número ele contradiz o próprio conceito, porque já se passou esse número de pessoas que entendem que essa é a religião correta, né? Então, já contradizeria tudo isso que está escrito. Então, estes que hoje estão virando, o que vão ser feitos deles se só são 144 mil, né? A segunda linha seria o sensacionalista, que eles dão esse nome, porque é uma linha de pensamento em que fala que esses 144 mil serão as pessoas que irão se converter após a grande tribulação, né? Mas a maior de todas as correntes, que é chamada corrente histórica, é a que fala que esses 144 mil é um número simbólico. Por que simbólico? Porque é o seguinte, nós sabemos que quando Jesus veio à Terra e vieram os apóstolos e pregaram e ministraram, muitos aceitaram verdadeiramente a palavra, mas muitos não. Até hoje muitos não aceitam que Jesus morreu por eles, que Jesus veio para salvar também os gentios. Eles entendem que apenas eles terão a salvação. E aí, esses 144 mil, como muitos dos que já ministraram antes de mim falaram,
O Apocalipse ele é cheio de números, e são números que têm um simbolismo muito forte dentro da palavra. Número 7, número 3, número 12. E aí tem toda uma conta que é feita para entender o porquê 144 mil. Aí vem dos 12, que são os 12 apóstolos, mais não sei o quê, enfim. Eu não vou te dizer porque, como até a Salma disse ontem durante o devocional dela, existem coisas que nós vamos bater a cabeça 24 horas por dia tentando compreender, e são coisas incompreensíveis, mas o que importa é que Deus sabe de todas as coisas, e se eu creio em Deus, eu preciso descansar nele, porque de fato vão ter coisas que não vamos compreender, e só compreenderemos quando estivermos com Deus. Então, como eu estava falando, essa questão dos 144 mil é um número simbólico que simboliza o Israel espiritual, ou seja, é um número contável de pessoas que entenderão que verdadeiramente, apesar de serem judeus, entendem que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus e que apenas através do sangue de Jesus conseguimos receber essa salvação. E porque senão estaríamos excluídos, né, dessa multidão que estaria ali no céu dos contáveis, né? E aí a gente continua, e aí vem uma segunda multidão que João narra que viu, que fala no versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava um grande número, uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então aqui estamos nós também nessa grande multidão, ou seja, de todas as tribos, nações, povos e línguas. Aqueles que reconhecem, aqueles que reconhecerão, aqueles que reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que creram no sangue de Jesus, que o aceitaram em suas vidas e verdadeiramente viveram este evangelho genuíno, são aqueles que estão nessa grande multidão e que louvarão a Deus em espírito e em verdade, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, ou seja, em santidade, purificados, não por si, mas pelo sangue de Jesus. E segurando palmas, ou seja, que é um simbolismo de adoração constante a Deus. Então, eu já te aviso, irmão, se você não gosta muito de adorar a Deus, é isso que você vai fazer no céu. Então, aprenda a adorar, aprenda a se conectar, porque é isso que vai ser, sabe, na nossa vida eterna. Iremos adorar a Deus em espírito e em verdade. E clamaremos: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Adoração. E aí aqui no 11, continuando, fala assim: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Esse versículo, quando eu estava estudando, me veio um pensamento que a gente precisa às vezes meditar e lembrar do que a gente ensina às vezes para as nossas crianças. Quantas pessoas aqui foram ensinadas a orar para o anjinho da guarda, né? E não há mal nenhum falarmos de anjos, falarmos de seres espirituais e tudo mais. O problema está em fazer orações para os anjos, porque aqui me narra um fato que acontece no céu. Os anjos adoram a Deus. E não há ninguém que é digno de adoração, senão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente desviar a adoração de Deus, a Deus, seja para anjos, ou seja para santos, né, homens, enfim, aqui não é condizente com o que a palavra nos ensina. Apenas há um Deus que é digno de adoração. Nós devemos pedir para que o Senhor envie os seus anjos para nos auxiliar, para nos guardar, para nos livrar. Mas não é a adoração aos anjos que devem ser feita, porque os anjos também adoram a Deus. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos, ou seja, eles estavam ali ao redor, sabe, como uma muralha. Sabe, eles são seres que nasceram para adoração, nasceram para servir a Deus. E por isso eles também adoram a Deus e adoram, sabe, assim como nós adoraremos e nós devemos adorar todos os dias, amém? E aí no 13 fala assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes.
E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A questão da grande tribulação também existem várias correntes de estudo e de pensamentos acerca dela. E aí alguns falam que a grande tribulação já aconteceu, né, que foram as lutas que aqueles que começaram a igreja passaram, e as perseguições ao povo de Deus, enfim, aqueles que aceitaram a Jesus. Outra corrente, a corrente que fala que a grande tribulação já está acontecendo, nós já estamos vivendo essa grande tribulação, e que é apenas uma questão de tempo para que tudo se concretize. E existe a última corrente, que é a corrente que diz que ainda acontecerá tudo o que foi narrado em Apocalipse. Existe sim uma linha de pensamento que a igreja ela traz, e a linha mais aceita, assim, que as pessoas elas mais entendem, é que já acontece desde quando a igreja começou. Existe a perseguição, e a perseguição ela é real para a igreja de Deus. No momento em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, existe a perseguição, ainda que seja espiritual, na sua vida. E é o inimigo militando constantemente contra o seu espírito, querendo que você desvie a sua mente de quem Deus é. E às vezes, sutil as sugestões que ele faz da sua mente, que hoje parece muito pequena. É a negociação de princípios, de valores. Amanhã é isso que vai esfriar o seu coração e te afastar da salvação que tem preparado para aqueles que aceitam a Jesus. Então, e existirá sim uma grande tribulação, e que é narrada em Apocalipse, e que será assim, né, a volta de Jesus e tudo que acontecerá e que está preparado para aqueles, para todas, né, para os 4 cantos da terra, ou seja, para todos aqueles que aceitarem ou não, viverão o que está narrado na Bíblia. E aí, a partir do versículo 15, ele começa a narrar o que será de nós ali no céu. 3 coisas que terão no céu. A primeira, não haverá sofrimento. Olha só, no 15 fala: por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. Ou seja, estes que estão adorando a Deus estão vestidos de branco, né? E que estão com o sangue do Cordeiro nos seus corpos. Fala: por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Há uma promessa. Há uma promessa para aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador, que entendem que não são, a sua vida não é mais sua, a sua vida é de Cristo. Então, não mais fome, não mais sede, ou seja, essa tribulação que você passa hoje, meu querido, vai se findar. Ela tem um fim. Não significa que não viveremos dias maus na terra. A palavra, ela nunca mentiu sobre isso. E é o grande engano que as pessoas têm quando aceitam a Jesus. É que não teremos adversidades, não sofreremos perseguições, não teremos doenças nos nossos corpos. Não. Viveremos sim dias maus, mas primeiro Jesus nos cura, porque, sabe, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas adversidades. Ele estará conosco em todos os dias das nossas vidas, ainda que você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Deus está contigo. Ontem eu fiquei assim, com meu coração transbordando de alegria, porque eu comecei a fazer um acompanhamento com uma menina, que quando eu comecei com ela lá em janeiro, o primeiro e único pensamento da cabeça dela é: não vale a pena viver, sabe? Não vale a pena viver, eu não quero mais viver, eu só sinto dor, eu quero morrer. Então, pensamentos suicidas eram constantes. Volta e meia ela me ligava de madrugada. E aí eu fiz tanto acompanhamento na questão emocional com ela, quanto na questão espiritual, a ponto de eu até direcionar ela para fazer gabinete com a pastora, enfim. Era uma menina que eu estava bem preocupada, mas confiando que o Senhor iria cuidar daquele coração, porque ela já havia aceito Jesus como seu Senhor e Salvador, mas em algum momento da vida, o coração dela se esfriou, ela se desviou, enfim. E aí, quando foi ontem, eu tinha achado um lugar na minha agenda para
voltar a acompanhar, porque eu tinha parado durante 3 meses, eu fiquei distante. Mas sempre acompanhando, orando, enfim. Quando foi ontem, a gente fez de novo o nosso encontro online. E aí ela veio me narrar o encontro que ela teve com Jesus. Era outra pessoa. Você olhava até o rosto dela, era um rosto diferente. O semblante dela reluzia a presença de Deus. Sabe alguém que foi encontrado? Imagina assim um filho que está perdido muito tempo, longe do seu pai. Então ele está abatido, ele está triste, ele não se sente familiarizado neste mundo. Onde quer que ele vá, ele não se sente nunca em casa. E de repente ele reencontra a sua família, né? Reencontra os seus pais, ele volta ao lar, assim como o filho pródigo, né? Que voltou à casa de seu pai. E a princípio ela não se sentia digna da graça, porque tinha se afastado por muito tempo. Mas depois ela entendeu que ela é filha. E filho pode fazer o que quiser com os pais, né? Que o amor está ali. E quem dirá o amor de Deus por nós? E ela, assim, ela contava para mim, ela narrava com uma alegria. Ela falou: Mari, eu não vivo mais sem o Espírito Santo. Ele verdadeiramente alcançou a minha vida. Sabe de quem eu estou falando, né, pastora? Aquela menina que eu encaminhei para a senhora. Algo sobrenatural tem acontecido na vida dela, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não mais fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Deus é o seu pastor. Jesus é o seu pastor. Você tem um Deus que apacenta a sua vida, que cuida do seu caminho, que te livra nos dias maus, caminha com você nas adversidades, te protege das aflições, do sol, do calor, da fome, da sede, e tem uma vida eterna preparada para você. E Ele os guiará às fontes de águas vivas. Seremos cheios dessa água viva que flui do trono de Deus. E você pode ser cheio hoje, se você buscar verdadeiramente. Porque não precisamos viver apenas com a expectativa de que um dia viveremos tudo isso. Podemos viver hoje e beber dessa água hoje, quando verdadeiramente aceitamos a Deus como nosso Senhor e Salvador. E ainda que os dias sejam maus, a gente tem paz. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Cessará o sofrimento no dia em que estivermos com Deus. Mas enquanto estamos na terra, sim, passaremos por adversidades, algumas tribulações, mas nunca seremos abandonados. Guarde a sua fé, queridos. A palavra fala, né? Você tem algo a guardar? Se tem algo valioso que você pode guardar, guarda o seu coração. Guarda a sua mente. Coração é um significado de mente. Porque são os nossos pensamentos, as sugestões que o inimigo joga na nossa cabeça acerca de tanto que Deus não te ama, o tanto que a sua vida é injusta, o tanto que Ele não te protegeu no dia que você estava sofrendo aquele abuso, aquele mal, aquelas palavras. Quantas pessoas estão feridas com Deus e nem se tocaram disso? Elas não conseguem orar, elas não conseguem entender Deus como pai, porque afinal o pai delas na terra é um pai terrível. Então como é que ela pode ligar a figura de pai, sendo que o pai que ela tem aqui é um pai tão ruim? Então ela não consegue se apegar e se achegar a Deus, porque ela está ferida na sua alma, no seu coração. É tempo da gente trazer à existência os pensamentos que nos impedem de adorar a Deus. Deus, onde está o lugar em que eu parei, que eu fiquei paralisada e que eu não entendi da tua graça? Me ensina como ressignificar essas dores que eu vivi. Como perdoar aqueles que eu não consigo com as minhas forças. E como te adorar da forma como te agrada, Deus. Porque a gente tem coisas dentro de nós que são incompreensíveis no modo racional da nossa mente. Precisa ser, como ela mesma disse ontem, precisa ser aprofundada, precisa ser resgatado no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Coisas que às vezes é aquilo que tem te impedido de entregar a sua vida 100% a Deus, porque você está preso pela mágoa e tem impedido o fluir do Espírito Santo na sua vida. Então eu queria que a gente se colocasse de pé e vamos fazer mais uma oração.
para entregar essa palavra que é tão maravilhosa e que nos traz transformação para as nossas almas. Amém? Pai querido e amado, coloca agora na presença de Deus, queridos, o que veio à sua mente que tem dificultado você de fluir no Espírito Santo. Amém? Pai querido e amado, nesta manhã, Senhor, cada um de nós, Senhor, está trazendo à existência, ao consciente, aquilo que pode ser o que está impedindo o teu fluir em nós, o teu agir em nós, Senhor. Receba, Deus, o nosso pedido de perdão por tantas vezes não entender a tua graça sobre nós. Senhor, temos essa esperança maravilhosa que nos foi dita, Senhor. A esperança de que no céu não mais dor, não mais tribulações, não mais medo, não mais fome, não mais sede. Seremos alcançados por tua graça 100% e viveremos em plenitude contigo. Que possamos ter esta verdade arraigada em nossos corações. E que, Deus, possamos viver esta vida aqui na terra, sim, em plenitude, porque é uma promessa tua, Senhor, que o Senhor estaria conosco, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Perdoa aquilo que precisa ser perdoado em nós, Senhor. Cura as feridas que precisam ser curadas nas nossas almas. E, Senhor, faz-nos ter a consciência do selo do Teu Espírito Santo em nós, que nos garante, Senhor, propriedade, que nos garante autenticidade, que nos garante proteção. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Com Jesus nós venceremos, amém? Todas as tribulações, as dificuldades que virão. Nós sabemos, amados, que é Jesus que nos faz fortes, né? É em Jesus que nós somos vencedores. E Apocalipse mostra o futuro. Então nós, como servos de Deus, cada passo que a gente não dá na inocência, né? Então nós precisamos estar firmes nessa palavra e ter certeza de uma coisa: aconteça o que acontecer, o seu nome está escrito no livro da vida e você vai, aleluia, Jesus, para os braços do Senhor. Uma preocupação nós temos que ter: aqueles que estão brincando com Deus. Amém? Porque muitos conhecem a palavra de Deus, mas não dá valor verdadeiro, credibilidade que ela tem. Pensa que, né, como diz o outro, não valoriza aquilo que está escrito na palavra de Deus, é o que vai acontecer. Então não brinque com Deus. Deus, Ele está dando a oportunidade. Eu vejo muitas pessoas dizendo: ah, mas desde o tempo do meu avô, como a Mariana disse aqui, eu vou brincar, depois no final eu vou e me conserto com Deus. Você tem um Deus que conhece você por dentro. Não brinque com Deus, coloque sua vida no altar. Talvez Jesus pode voltar para você essa manhã, hoje à noite, eu não sei. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que colocar nossa vida no altar todos os dias. Amém? E quando nós fazemos isso, qualquer hora que Jesus voltar, nós estamos prontos. Amém? Aleluia. Então, amados, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos culto às 20 horas. Com a pastora Valéria, vai ser uma bênção a palavra. E na quinta-feira nós temos o culto de libertação. E sábado, todas as mulheres estão convocadas. Nosso último culto de mulher, você compra uma caneca, amém, ou traz ela pronta, você pode enfeitar ela, que nós vamos ter um amigo oculto, e traz um prato de salgado, ou um pudim, ou um bolo, porque no final nós vamos ter uma grande confraternização, umas brincadeiras, e vai ser muito bom ter você aqui com a gente, amém? Nesse último culto de confraternização. Quem recebeu? Amém. Senhor, obrigada, Senhor Jesus, por esse devocional. Nós te damos toda a glória, todo o louvor pela vida da Mariana, que trouxe esse devocional para nós. Sabemos que o Senhor nos deu um alerta. Oh, papai, o Senhor abriu os nossos ouvidos, nosso entendimento, para que a gente venha colocar nossa vida no altar. Que nós venhamos a ter realmente compromisso com o Senhor. Que verdadeiramente, Senhor Jesus, nós venhamos ter sinceridade naquilo que o Senhor tem ministrado. Oh, papai, nas nossas vidas, ó Pai. Para que vidas sejam abençoadas, sejam curadas, sejam salvas, sejam libertas. Aonde esta mensagem está entrando, se tem alguma pessoa enferma, alguém passando por alguma luta, nós entregamos em Tuas mãos.
todos que estão aqui, Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um. E que o Senhor venha fazer a obra de salvação e libertação em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus e obrigado em nome de Jesus. Amém?